Olá, bem-vindo a mais uma aula do projeto Excel Além dos Números, da Maior Impacto. Eu sou a professora Andréia e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com macros. A ideia inicial é que conseguimos entender um pouco como trabalhar com as macros sem grandes dificuldades. Primeira coisa, você precisa ter essa opção de menu, programador ou desenvolvedor em português do Brasil ou developer em inglês. Se você não tem, clique com o botão da direita aqui, personalizar friso e escolha a opção programador. Vejam que eu vou retirar a minha, não tenho mais o programador, vou voltar a recolocar a minha opção programador. Ok. Uma vez que eu tenho o programador, eu consigo gravar macros. E aqui eu vou mostrar para vocês um conceito muito simples. Programador, ele tem aqui, ó, gravar macro. Quando eu clico nesse botão, ele me pergunta o nome da macro, vai ser uma macro de teste. Se eu quero gravar nesse livro, com uma tecla de atalho, e se eu quero deixar uma descrição. Isso é importante se você trabalha em equipe, para que as demais pessoas saibam o que você fez. Teste de macro. A partir do momento em que eu der um OK, tudo o que eu começar a fazer vai ficar gravado. Então, imaginem que eu vim aqui e coloquei uma cor. Além de ter colocado uma cor, eu troquei a cor da fonte para vermelho. Eu coloquei bordas ou limites. Coloquei uma borda forte na parte de fora. Alarguei as colunas. Posso eventualmente até escrever aqui tabela de dados. Quando eu parar, acabei tudo que eu precisava, eu volto no programador e dou um terminar a gravação. Quando acontece isso, se você olhar aqui na opção macros, vejam que existe a macro teste. E se eu editá-la, ele vai abrir o programa escrito em VBA, Visual Basic. Lembram lá, nós demos o nome para ela, está aqui. Sub é como eu começo uma macro, é o primeiro comando do VBA, dizendo que é a subteste. E aquilo que eu tinha deixado como comentário, testes de macro. Primeira coisa, ele diz que ele selecionou um intervalo do T3 ao F9 e depois ele vai me contando cada coisa que eu fiz. Por exemplo, coloquei uma cor, mais que nós podemos encontrar, ó, bordas, bordas, bordas. E ele assim vai mostrando todos os meus comandos. Lembram que escrevemos tabela de dados lá, ó? Aumentamos o tamanho da coluna para 13? Isso tudo fica gravado. Mas eu não preciso saber VBA para poder fazer algumas macros básicas. Então, eu vou fechar aqui e vou começar a gravar uma primeira macro com vocês para mostrar que ela pode ser muito, muito interessante. Vou já remover essa folha de dados que não me interessa mais. E aqui, por exemplo, nessa primeira macro, nessa primeira que nós vamos fazer, eu vou selecionar todo mundo, vou inserir um gráfico, Alt F1, inserir o gráfico. Ah, eu não queria ter deixado o total junto, porque fica muito diferente a escala. Vou vir aqui apenas e arrasto. Então, vejam que eu tenho um gráfico muito simples, né? Posso aqui trocar o título do gráfico dizendo que ele vai ler o que tiver nessa célula. E vejam, ficou lá o que está na célula. E eu já tenho, então, um gráfico qualquer. O que eu vou fazer? Eu quero criar macros que mudem o meu tipo de gráfico. Então, até agora eu só criei meu gráfico sem nenhuma macro. Para começar a trocar os tipos de gráfico, eu vou fazer o seguinte. Vou estar clicando fora do meu gráfico, o gráfico não está ativo. Vou lá no menu Programador.
e vou começar a gravar. Agora, tudo que eu fizer, ele vai gravar. Então, vou chamar de gráfico traço linha, tá? Vou dar um OK. Pronto, o que eu fizer agora, ele grava. Então, eu venho direto, ativo o gráfico, venho aqui, posso vir por aqui e dizer alterar o tipo de gráfico e pedir para que ele faça um gráfico de linhas. OK, ele transformou em gráfico de linha, eu saio de dentro do meu gráfico e termino a gravação. Isso é importante, não estar editando o gráfico quando termina a gravação. Se formos olhar aqui, ó, o nosso G' editado, ele tem esses comandos de VBA. São bastante simples, tá? Agora nós vamos gravar uma segunda macro em que eu vou fazer o quê? Gravar macro, vou chamar gráfico de barra, OK. Agora tudo que eu estou fazendo está gravando. Eu venho aqui, mando alterar o tipo de gráfico, digo que eu quero barras, esse mesmo, OK. Saí de dentro do gráfico, ele não está mais ativo, terminei a minha macro. Se eu for olhar nos meus comandos, editar, vejam, está aqui o gráfico de linha e está aqui o gráfico de barras. Eu já tenho, né, 2 códigos de programa de VBA. Vou criar um terceiro gráfico ainda dentro da macro. Gravar macro, gráfico de coluna. OK. Agora, sim que eu vou ativar o meu gráfico, pedir para alterar o tipo de gráfico, vou dizer que quero colunas, OK, ele virou colunas, e saio daqui de dentro e dou um terminar. Nesse momento, vamos olhar novamente, editar, vejam que na sequência eu tenho gráfico de coluna, gráfico de barras e gráfico de linhas. Aquele teste que nós tínhamos feito, nós precisamos dele? Não. Então, uma macro, eu posso vir aqui e deletar ela inteira, e ela não vai mais existir, ou eu poderia ter simplesmente vindo aqui nas macros, veja que ela não está mais aqui, ter selecionado e eliminado. Não vou eliminar nenhuma dessas porque essas me interessam. Então, vejam agora, estamos aptos para rodar 3 tipos de macro. Como é que eu as executo? Aqui, ó, macro, eu quero de linhas, executar, virou de linha. Macro, colunas, executar, virou colunas. Macro, de barras, executar, virou barras. Mas é muito chato eu ter que ficar lá dentro, né? Fazendo isso. Eu vou apagar essa parte amarela aqui, que na verdade... Vou apagar não, vou trazer ela aqui para o meu lado, que eram as instruções do que íamos fazer nessa folha de cálculo. Para deixá-la um pouquinho mais bonitinha. Então, eu posso criar botões para fazer as macros rodarem. O mais comum que vocês vão ver por aí é ainda dentro de programador, inserir, utilizando esse botão aqui, ó. E ele me deixa colocar esse botão em qualquer lugar e já pergunta qual a macro que eu quero atribuir. Então, aqui eu vou dizer que é barras. Vou criar um segundo botão. Obviamente, vou criar aqui embaixo, então, teoricamente, eu tenho que conseguir montar com o mesmo tamanho, né? Colunas, vou dizer que ele vira colunas. E vou criar um terceiro botão, que é para dizer que ele está associado... desculpa aqui, peraí. Criar um terceiro... Não sei o que eu estou clicando aqui. Criar um terceiro botão, aqui, em que eu vou dizer que está associado a linhas, OK? E vou dar o nome linhas para que vocês saibam o que era. Agora, se eu simplesmente executar
qualquer um desses botões já estão vinculados às minhas macros. Mas eu ainda tenho algumas jogadas muito interessantes. Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar e deixar as coisas mais bonitinhas. Então, eu vou pegar ícones, vou procurar uns ícones de gráficos e achei aqui, ó, por exemplo, vamos ver quais ícones que eu vou usar. Deixa eu usar com acento, ver se ele vem uns gráficos melhores. Aqui. Gosto desse, gosto deste e gosto deste. Veja, eu inseri 3 ícones, tá? Os 3 ícones vieram parar aqui. Vou diminuir o tamanho deles. Acho que diminui demais. Posso aumentar um pouquinho. E vou pedir para colocar aqui em cima. E agora vou começar a melhorar a cara desse meu trabalho. Afinal de contas, já disse para vocês muitas vezes que o Excel é o seu cartão de visita. Muitas vezes o seu Excel chega na sala do seu chefe, mas você não chega. Então, é importante, deixa eu pegar esse ícone e colocar mais para baixo, eu quero fingir que ele é de barras, então eu vou inverter ele na lateral. E agora eu tenho aqui em cima 3 opções de gráficos. Eu posso vir a essa figura, clicar com o botão da direita e dizer atribuir uma macro, que vai ser a macro barras. Vou pegar o outro ícone, que é esse, atribuir macros, e vou dizer macros colunas. E vou pegar esse último botão, atribuir macros, e vou dizer que eu quero de linhas. Ok. Agora, eu posso utilizar esses botões para conseguir os meus gráficos. Isso não é mais bacana do que a gente ter esses botões que quase todo mundo tem? Eu acho que isso dá muito mais efeito. Nós podemos depois, por exemplo, eu vou retirar esses botões aqui para a gente só ver como é que pode melhorar ainda um pouquinho a cara desse relatório. Ele poderia estar assim mais fininho, eu poderia, por exemplo, ter aqui, vou inserir mais uma coluna, deixar essa coluninha mais fina, assim como essa aqui. E ter aqui, por exemplo, um fundo de determinada cor. Poderia ainda dizer que o meu gráfico tem o fundo sem preenchimento. E assim posso trabalhar muitas coisas dentro do meu gráfico. Barras, colunas, linhas. Já não dá um outro aspecto? Agora vamos à parte mais importante. Vejam que eu tenho um ficheiro chamado XLS. Para gravar macros, necessariamente eu tenho que vir aqui, dar um ficheiro, guardar como e dizer que eu quero guardar como livro com permissões para macros. Porque se eu não fizer isso, eu perco todas as macros que acabei de fazer. Vou dar um guardar e vou mostrar para vocês que ele se tornou agora um ficheiro com o nome XLSM, porque ele sabe que tem uma macro. Então, aqui nós agregamos alguns conhecimentos de Excel para melhorar um pouco, né, o formato do nosso gráfico e utilizamos as macros para dar um efeito melhor. Hoje ficamos por aqui. Logo em seguida tem mais aula com macros. Se você gostou, não esquece, dá um like aqui no canal. O Excel Além dos Números com a Prof. Drasta, que sou eu, Andréia Santos, precisa muito da sua ajuda. Se você puder, divulga para os seus amigos. Ao se inscrever nesse canal, não se esquece de acionar o sininho para saber sempre quando tiver uma novidade. Na descrição desse vídeo, eu deixei ainda o endereço do Instagram, do Facebook e também o nosso grupo de WhatsApp. No nosso grupo de WhatsApp, nós só falamos em Excel.
Pode entrar lá que não tem bom dia, boa tarde, boa noite, nem meme de jeito nenhum. Você é meu convidado para vir aprender um pouco mais e discutir dentro do WhatsApp conosco. Obrigada e até a próxima!